Oi, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estamos mais uma vez aqui para trazer uma palavra de Deus aos nossos corações nessa hora, né? Tenho custado postar uns vídeos, mas sempre que der, estarei aqui trazendo uma palavra aos nossos corações, tá certo? E eu quero te pedir que você compartilhe essa mensagem de fé com outras pessoas para que sejam alcançados pelo poder de Deus através da palavra. E hoje eu quero ler aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 37, que vai nos dizer assim: a visão de um vale de ossos secos. E veio a mim a mão do Senhor, e me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. E então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro cantos, ó espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé um grande exército extremo. Hoje eu quero falar um pouco a respeito desta palavra poderosa da parte de Deus. Aqui nesta palavra vem nos falar a respeito de uma visão que Deus deu a Ezequiel. Aqui nesse tempo, o povo de Israel, eles estavam totalmente desesperançosos, porque a nação de Israel tinha sido abalada depois do cativeiro babilônico, a qual eles viveram. E ali todos se espalharam, foram espalhados por todas as nações, o povo de Israel. E eles tinham perdido a esperança de voltar a ser uma nação. Mas eu quero dizer que com aqueles que Deus tem aliança, o Senhor não quebra esta aliança, a não ser que nós quebremos a aliança com Ele, porque o Senhor era fiel para com a sua palavra. E aqui a palavra vem nos dizer que o Senhor levou Ezequiel a um vale de ossos secos em uma visão. Agora você imagine essa visão de Ezequiel, de um vale onde, eu imagine uma grande área cheia de ossos, né? E esses ossos estavam secos, né? Eram pessoas, né, que estavam sequíssimos, ou seja, estava retratando um cenário de morte ali para Ezequiel. E Ezequiel, tendo aquela visão, o Senhor faz uma pergunta para Ezequiel e diz: filho do homem, poderão esses ossos voltar a viver? Ezequiel, sabendo que ele mesmo não tinha poder, o que é que ele responde para o Senhor? Senhor, tu o sabes. Ou seja, Senhor, tu é dono do poder. O Senhor pode fazer todas as coisas. Então Ezequiel diz ao Senhor: tu o sabes, Senhor. E o Senhor fala para Ezequiel: ei, Ezequiel, então profetiza sobre esse vale de ossos secos. Diz assim diz a palavra do Senhor: eu porei espírito e vocês vivereis, voltarão à vida, né? Voltarão a viver. E ali Ezequiel falou como o Senhor disse: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos:
eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei sobre vós, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e estenderei sobre vós pele, e porei o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, que o Senhor está mostrando a Ezequiel o que ele voltaria a fazer com a nação de Israel. Porque quem morreu um dia é porque um dia estava vivo. E aqui o Senhor está mostrando para Ezequiel: eu vou fazer voltar a viver a esperança do meu povo. Porque comigo não tem causa perdida. Comigo não tem situação que não tem jeito. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o Deus do impossível. E ali eu creio que diante daquela cena, Ezequiel poderia talvez ter pensado: é impossível esses ossos voltar a viver. Mas eu quero te dizer que não tem causa impossível quando Deus entra na história, porque Ele é aquele que criou os céus, a terra e todo o universo, criou eu, criou você. Ele pôs em nós o Espírito, por isso nós ainda respiramos, porque o Espírito de vida está em nós. E ali o Senhor disse para Ezequiel profetizar. E assim como o Senhor disse a Ezequiel, Ezequiel começou a profetizar sobre aqueles ossos. E quando Ezequiel pronunciou a palavra do Senhor, e ali começou um grande reboliço naquele vale de ossos secos. E a palavra vem nos dizer que quando Ezequiel profetizava, começou a haver um rebuliço naquele lugar e foi se juntando osso com osso, cada um no seu devido lugar, porque o Senhor é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Ali não tinha vida, mas a partir do momento que foi liberada a palavra do Senhor através de Ezequiel, aqueles ossos começaram já a dar sinal de vida e eles começaram a se unir osso com osso, e ali não demorou muito, já foi começando o processo, osso com osso, e depois já começou a vir nervo sobre aqueles ossos, e depois começou a crescer a carne sobre aqueles ossos, e o Senhor por fim estendeu pele sobre aqueles ossos, ou seja, já tinha ali um corpo montado, só que faltava uma coisa: não adianta ter carne, não adianta ter nervo, não adianta ter pele, não adianta ter osso se não tiver o Espírito. Se não tiver o Espírito, não tem vida. E ali faltava isso para concluir aquela visão, né, de um grande milagre que o Senhor iria fazer com o povo de Israel. E ali diz assim: e olhei e eis que vieram nervos sobre eles. Ezequiel dá aquela visão que ele estava tendo, primeiramente que eram os ossos que estavam ali sequíssimos naquele vale, e agora Ezequiel começa a ver o movimento de Deus sobre aqueles ossos, e ele diz assim: e eu olhei e eis que vi nervos sobre eles, e cresceu carne sobre eles, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos ao Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E assim Ezequiel foi profetizar, e ele diz assim: eu profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, um grande exército. Olha só como a palavra já cresceu aqui em poder, em milagre, né, em visão de Ezequiel ali. O início era um vale de ossos secos, e no final desta palavra que eu li já tinha se transformado em um grande exército, porque o Senhor começou a mover em favor daqueles ossos, daquele vale, e ali já estava um grande exército diante dos olhos de Ezequiel, e Ezequiel acompanhou todo o processo, né, de ossos secos até esse grande exército, e ali o Senhor estava mostrando a Ezequiel: é isso que eu vou fazer com o meu povo, aqueles que estão desesperançosos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão desacreditados, eu vou fazer acontecer na vida deles, para mostrar que eu sou Deus, eu sou o Senhor na vida deles. O Senhor tem aliança com o seu povo, e essa aliança não pode ser quebrada, a não ser que nós quebramos esta aliança
né, indo para o caminho do pecado. O Senhor nos tirou da morte para a vida. O Senhor nos tirou da treva para a luz. O Senhor nos tirou da sequidão para um lugar de bonança, de refrigério, né, para que nós possamos contemplar a sua grandeza. E aqui Ezequiel, diante desta visão, o Senhor continua a falar na sua palavra e diz assim: então me disse o filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, e eis que dizem: os nossos ossos se secaram e perdeu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetize e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Aí o Senhor continua dizendo: e eu porei em vós o meu Espírito. E aqui o Espírito não é só o Espírito de vida, aqui o Espírito já está em letras maiúsculas, aqui fala do seu Espírito Santo. E ele diz: e porei em vós o meu Espírito e vivereis, e porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu disse e o fiz, diz o Senhor. O Senhor não é filho do homem para que minta. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então o Senhor faz assim com o seu povo. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, se você está desesperançoso, se você está desanimado, se você está entristecido. Eu quero te dizer que assim como o Senhor transformou esses ossos secos em um grande exército cheio de vida, assim o Senhor pode fazer na tua vida. É tempo de se levantar na presença de Deus, é tempo de buscar a face do Senhor. Não é tempo de estarmos mortos, né, perante tudo que está acontecendo no mundo. A igreja, a palavra do Senhor diz que nós somos sal da terra e a luz do mundo. Então nós não podemos estar mortos ou apáticos. Nós precisamos estar firmes e constantes na presença do Senhor, para que nós venhamos ser esse grande exército a qual o Senhor levantou aqui na terra. Nós sabemos que toda a palavra do Senhor, ela vai se cumprir e brevemente tudo acontecerá. A palavra do Senhor fala lá em Apocalipse que tem o nome de que vive, mas está morto. Muitos de nós estamos nessa situação desse vale de ossos. Muitos morreram espiritualmente, acham que estão vivos, mas estão mortos espiritualmente. Não têm buscado a face do Senhor, não têm buscado a revelação do alto, não têm orado como se faz necessário nós orarmos nesse último tempo. Esta palavra é para nós, meu amado, para que nós venhamos ouvir e entender a palavra do Senhor. E tudo isso Ezequiel presenciou, porque tudo aquilo que o Senhor falou para ele, profetiza sobre esses ossos. Ele começou a profetizar, ou seja, ele ouviu a palavra do Senhor e obedeceu, e ele viu o milagre acontecer diante dos olhos dele. E a palavra do Senhor, a história fala, né, que em 1948 o povo de Israel voltou a ser nação, e o Senhor tem levado o seu povo para Israel, e ali esta terra é uma terra abençoada, porque o Senhor não desistiu de Israel, porque o Senhor tem uma aliança com Israel e tem uma aliança com a sua igreja, com o seu povo. Então o Senhor sempre vai estar disposto a operar grandes milagres em nossas vidas. Primeiramente o milagre espiritual, porque de que adianta nós buscarmos, né, as coisas do mundo se estivermos mortos espiritualmente, se estivermos distante de Deus? Nada vai valer a pena aqui nesta terra se nós estivermos distante da presença de Deus, de viver aquilo que Ele projetou para nós aqui na terra. Nós sabemos que estamos de passagem aqui nessa terra. Nós somos peregrinos e sabemos que a qualquer hora o nosso Deus, Ele virá nos buscar e nos levará para aquela cidade a qual Ele nos prometeu. Então Ele não vem buscar aqueles que estão desapercebidos. Ele vem buscar aqueles que estão com o ouvido atento, né? Esperando o soar da trombeta, para que nós venhamos sair desta terra
ao encontrar com o Senhor nos ares, como fala a sua palavra. E eu quero deixar esta palavra para você. Deus é aquele que muda a história. Deus é aquele que tira do cativeiro. Deus é aquele que resgata você com mão forte de onde você está. Não fique como este povo de Israel, a qual eles estavam totalmente sem esperança. Eles estavam desacreditados que o Senhor assim faria esta grande obra na vida deles, porque eles pensavam que já tinha tudo acabado, que eles não seriam mais nação. Mas como eu já disse aqui, em 1948, eles voltaram a ser a nação de Israel, porque o Senhor resgatou, restaurou, o Senhor uniu novamente o seu povo, e a gente sabe que continua ainda a palavra do Senhor sobre este povo. E nós sabemos quão grandes são as promessas do Senhor para Israel e para a sua igreja. Então esta é a palavra que eu quero deixar nesta hora para você. É tempo de ouvirmos e obedecermos a voz do Senhor, se quisermos viver um milagre que Ele tem para nós. A palavra do Senhor diz que Ele tem pensamentos de paz e não de mal sobre nós. Então é tempo de você se levantar, de você se posicionar, como assim o Senhor fez desses ossos um grande exército. Seja você também esse grande exército agora. Então, que a sua esperança venha voltar nesta hora, que você venha crer no poder sobrenatural do seu Deus sobre a sua vida e sobre a sua história, porque você já é salvo, você já confessou a Jesus Cristo como seu Salvador. Não é tempo de vivermos na decadência espiritual, é tempo de nos levantarmos para que a luz do Senhor venha brilhar através da nossa vida e que muitas almas venham ser alcançadas pelas nossas vidas. Tá certo? Esta é a palavra do Senhor. E o Senhor quer tirar você dessa sepultura espiritual a qual você está vivendo. Não é tempo de andar desanimado, não. Não importa como está a sua condição, seja financeira, seja conjugal, não importa como está. A sua condição espiritual, ela tem que estar de pé. Porque a palavra do Senhor nos diz buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão vos acrescentadas. E é tempo de se levantar na presença do Senhor, para que você venha viver o milagre dele sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Tá certo? Que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos fortalecendo, que nós venhamos ser uma voz profética para essa geração, que nós venhamos ser um canal de bênção para todos aqueles que estão nessa situação espiritual. E que nós venhamos ser como Ezequiel, um profeta que ouve a voz do Senhor, que fala a palavra do Senhor, para que os milagres de Deus venham acontecer na vida de outras pessoas. Tá certo? Então que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. E fique na paz.